Preciso que vocês prestem bem atenção nesse vídeo. Tudo que for falado aqui, espero que vocês busquem os temas bíblicos, né? Para estar passando comigo, juntamente comigo, o que eu vou falar para vocês sobre uma mentira, né? Que já há anos que vem o povo já engolindo essa mentira, né? E vou trazer para vocês alguns temas como templos, né? Cultos e obras, né? Então são 3 temas diferentes, trazer esse ensino para vocês. Primeiro, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho, né? Eu acho que quando o homem prega, ele tem que viver o que ele prega, né? Estou aqui com o nosso irmão Anderson, dá uma parte para eles. Paz do Senhor a todos. Estamos na obra de Deus, eu, por exemplo, já fazem 2 semanas, que eu tô, quase uma semana e meia que eu tô para cá, trabalhando bastante, né? No campo, sem dormir, atrás de almas. Às vezes as almas na clínica de recuperação não quer ficar, você tem que levar de volta, né, Anderson? Verdade. É aquela coisa toda, comprar toalha, comprar roupa, comprar escova de dente para pessoa, sapato, chinelo, sapato, escova de dente, creme dental, gás, toalha, camisa, calça, comida. Ir na Cracolândia, pegar a pessoa, trazer aqui. Custo de combustível, pedágio, manutenção de Kombi. O custo é muito alto, né? Aí às vezes as pessoas vêm e aí não permanece. Às vezes não quer ficar. Isso aí a gente tem que voltar a levar elas de novo para a estação Tietê. Exatamente. Então é muito complicado de verdade. Bom, o que eu quero falar hoje sobre a obra de Deus, a mentira que as pessoas têm. Meus irmãos, quando Jesus ele desce na terra, ele desce em carne, certo? E a primeira coisa que Jesus fez no seu ministério, a primeira coisa que ele fez, né, foi chegado até o Rio Jordão. João Batista batiza Jesus Cristo, o Espírito do Senhor vem sobre ele e leva ele ao deserto para ser tentado. Depois de ser tentado, Jesus ele pega a posição, né, a posição farisaica e coloca sobre o altar dos fariseus no templo e começa a falar, e ainda ele lê Isaías, né? Ele lê Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, e essa palavra se cumpre hoje. Irritaram com Jesus ali e logo jogaram ele para fora. Primeira coisa que temos que entender: Jesus veio fazer a obra de Deus, do Pai, né? Sim. Mas Jesus ele não ficou em templos, né? Porque ele mesmo disse que não ficaria em templos feitos por mãos humanas. Então o que nós temos que começar a entender? O que é a obra de Deus? Essa mentira que estão falando. Quando a irmã abre um culto, ela não foi fazer a obra de Deus. Quando o pastor prega, ele não foi fazer a obra de Deus na igreja. Quando ele cantou um hino, ele não foi fazer a obra de Deus. A obra de Deus é fora do templo. No templo é um tempo de adoração e culto e ensino. Depois dali vem a obra de Deus. A obra de Deus é quando a porta da igreja ela se fecha, quando os microfones se desligam. Aí é a obra de Deus, que é uma coisa que muitas pessoas não fazem, a obra de Deus. Porque cultuar é uma obrigação. Todo ser que respira louve o Senhor. A questão do culto, ele é racional. E se tiver 2 ou mais ali, Deus está, não precisa nem ter uma igreja. Então o que aconteceu nos tempos de hoje, a mentira hoje? A mentira é que as pessoas, elas estão usando o templo para custo-benefício. Elas estão usando o templo para comodismo próprio. Pode ver que não sai para a rua, não paga preço, não estão longe da família. Já fazem 2 semanas que estou longe dos meus filhos. Então, você tem essa dimensão. Você tem sofrimento, né? Você tem desgaste físico, você tem desgaste mental. Quando Paulo disse: a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais a minha vida, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Paulo, como Cristo viveu fora do templo pregando o Evangelho, Paulo também ia passar pelas mesmas aflições. Foi Paulo naufragado, foi espancado, ficou como nu, né? Ficou como morto na porta da cidade. Então, se a gente for analisar bem, mentiram pra gente. Isso não é obra de Deus. Igreja não é obra de Deus. A igreja somos nós. Nós falamos igreja porque é o tempo de reunião das congregações das igrejas. Mas a igreja sou eu e sou você. Então ali é o templo da congregação. Então quando nós congregamos não é para fazer a obra, é para cultuar a Deus. É diferente, né? E por você ter uma ideia que as coisas são muito complicadas, que muitas pessoas que aceitam Jesus nesses cultos, elas não permanecem. Por quê? A maioria não permanece. Por quê? Porque o culto, a obra, não é dentro do templo. Se você for até a casa dela e ensinar para ela, lá na casa dela, você vai ver o mundo espiritual que está acontecendo e é capaz de você ganhar até mais almas. E ali dá um exercício de 100% de chance de ser
realmente mais convencido do que dentro da igreja, porque na igreja o cara coloca um tecladinho para colocar emotivas, a pessoa fica emocional. Verdade. Eu te amo tanto, aí a pessoa vai chorando por emoção e aceita Jesus, mas não é o convencimento. Existem as emoções e existe o convencer. O convencer vem do espírito, emoções vêm da carne, né? O choro emotivo. Quem vocês nunca chorou e continuou praticando a mesma prática. Então a questão das emoções, na rua, quando você vai pelo poder do Espírito, enviado pelo Espírito, você não vai pelas emoções, você vai pelo poder de Deus, pelo poder do evangelismo, pelo poder da glória e da palavra da vida eterna. Então a mentira do século abrir igreja, abrir culto é a obra de Deus? Não. A obra de Deus, se todos os pastores pegassem os dízimos e as ofertas das igrejas, que entra dentro do culto, né, irmãos? Verdade. Que entra dentro da igreja e pegasse essas ofertas e pegarem pelo menos, vamos lá, a igreja está fechando com 6 mil, o aluguel é 2 mil. Poxa, não vamos fechar com um aluguel de 2 mil, vamos para um lugar de 1.000, vai sobrar R$1.000, aluga uma casa de 1.500 e pega os mendigos e põe eles para morar lá dentro. Exatamente. Já é a obra de Deus e vai lá dando ensino. Exatamente. Concorda? Então, hoje, ninguém mais faz isso. As pessoas só querem ficar dentro do templo. Eles gastam 10, 20 mil dentro do templo, mas não conseguem gastar 10, 20 mil com as almas que estão perecendo, que é os últimos dias. Jesus está voltando. Então, essa é a questão da mentira, né? Para que era o dízimo oferta? Para os pobres, para a viúva, entende? Para os órfãos e viúvas. Então, o seu bom samaritano, ele pegou aquele que ele tinha, o que ele fez? Embora seja, até estava falando por anos, a gente faz até mais que o bom samaritano. É verdade. A clínica aqui da igreja, nós pegamos a pessoa, nós fica a pessoa 1 ano, dando comida, bebida, carinho, atenção, cuidando das suas feridas. O bom samaritano só colocou ele lá, pagou os tadinhos e foi embora. Saiu fora. Nós fazemos até muito mais que o bom samaritano fez. E deve fazer. A sua justiça tem que passar dos fariseus, dos escribas fariseus. Então esse negócio de obra de Deus, meus irmãos, não se caia nessa. O diabo está enganando vocês nisso. Isso não é obra de Deus. Ele quer vocês dentro da igreja, dentro do tijolo. Ele quer vocês escondidinho lá, entende? Eles não querem vocês na rua. Satanás não quer você panfletando. Satanás não quer você fazendo visita. E é por isso que ele enganou vocês. Então os fariseus, eles gostam de ficar dentro do templo. Eles gostam de pedir, tem que trocar essa porta, ajude com suas ofertas, ajude com o seu dízimo. Mas ele nunca fala assim, irmãos, precisamos abrir uma clínica de operação, ajude com o seu dízimo. É verdade. Não tem isso. Irmãos, precisamos sustentar o mendigo, ajude com a sua oferta. Comprar coberta. Precisamos comprar coberta, precisamos comprar a cesta básica. Não, é mais templo, é mais isso, é porque eles amam o templo, eles esquecem as almas. E quando fazem para falar assim, vai dizer que eu não fiz. Aí dá aquela coisinha merrequinha, né? Verdade. Filma ali, alguma filmagem ali, para dizer que está fazendo, para que enganar você. Então, hoje, o evangelho está sendo corrompido por causa do dinheiro. As pessoas só querem enriquecer com o evangelho. As pessoas querem ficar ricas, mas não querem pagar o preço, por exemplo, que eu pago. O irmão Anderson é testemunha. Verdade. Eu queria ver se tem um pastor no Brasil que aguenta o que eu aguento. Não aguenta, não. Aguenta, Anderson? Não, eu nunca conheci um pastor. Eu nunca conheci um pastor de verdade. É o primeiro pastor que eu conheço de verdade, é o pastor Júlio César. Não tô puxando o saco dele. Eu não tô aqui mentindo, não, Mamusa. Aqui é a verdade. Então o que acontece? Um pastor, ele tem que sofrer com as ovelhas, ele tem que sofrer, padecer, comer o arroz que a ovelha come, beber a água que a ovelha come. Então isso é ser pastor. Se ele comer, se a igreja, se os irmãos comem ovo, ele também come ovo. Se os irmãos dormem no chão, ele também dorme no chão. Isso é o pastor Júlio César. Dorme no chão com a gente quando precisa. Às vezes nem dorme, porque às vezes não dá tempo nem de dormir 1 hora, 2 horas só. Come o que a gente come, muitas vezes nem arroz e feijão, às vezes come um salgado na rua porque não dá tempo. Então ele verdadeiramente mostra o que é ser um pastorado, que é sofrer junto com aquelas pessoas que estão ali, diferente das maioria dos outros pastores, que nem atenção dá. Quer dizer, nós estávamos vindo para a cidade e o pastor falou, não, eu preciso dar uma atenção para aqueles que estão em casa. Então só para vocês terem uma ideia, esse vídeo aqui, essa live, é para vocês. Então a preocupação dele é todo o tempo ovelha, ele não está preocupado com o que vai comer, o sofrimento dele faz dele um pastor excelente que ele é hoje. Entendeu, meus irmãos? Eles conhecem, os meus obreiros testificam quem sou eu. Então, quando fecha essa câmera, eu sofro coisas que vocês não têm noção. Nem imagina. Vocês nem imaginam. Vocês não imaginam. Entendeu? Nem dormi direito essa noite de novo. Faz 8 dias que eu não durmo direito, né? Tô padecendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Coloco o meu carro
à disposição da obra, é meu carro. A igreja tem o carro dela. Eu ponho o meu carro, que a igreja não paga. Verdade. A igreja nunca pagou meu carro, meus irmãos. Nunca foi dinheiro de dízimo no meu carro. Entende? Nunca peguei R$1 da igreja para pagar meu carro. Mas eu coloco o meu carro para arrebentar. É verdade. E vai para lá, e vai para cá. Busca a alma, vai para Cracolândia. Irmãos, o nosso dia é corrido. O nosso dia é intenso. Então, a mentira que essas pessoas colocaram, se eles realmente conhecerem a obra de Deus, eles não aguentam uma semana. Não aguento. A obra de Deus não é brincadeira. A obra de Deus não é para ficar aí, ai, estou no culto, glória a Deus, aleluia, falar em língua, fui fazer a obra. Que fazer a obra? Meus irmãos, por que a gente perdeu as praças, os cultos livres? Porque Satanás está com força aí. Ontem, infelizmente, eu perdi um dos traficantes, né, de uma facção criminosa, né, que eu fui lá, preguei para ele, né? Verdade. Se você vê as fotos dele com a pá de tiro na cabeça, aquele sangue, né, todo esparramado, né, no chão. eu perdi aquela alma porque eu falei para ele, falei, irmão, olha para mim aqui, você é bandido, mas escuta isso aqui, irmão, né? Porque o antes sabe que eu falo de bandido de igual para igual, porque é o seguinte, ladrão gosta da verdade, eu não gosto de ficar rodeando palavras não. Fala a verdade, eu tenho postura, né? Eu tenho postura. Por isso a criminalidade aceita a igreja se tirar de arrependimento chegando. Porque a gente tem postura, a gente não quer dinheiro de ninguém, não quer alma. Atrás daquela tragada do crack, tem uma alma que vai receber o conflito da fumaça. Então nós somos verdadeiros naquilo que a gente fazemos. Entende? E eu já estava falando com Deus hoje de manhã, orando. Eu falei, Senhor, o povo não sabe o que é a obra de Deus. Não. Se o povo soubesse o que é a obra de Deus, se o povo soubesse, se vocês soubessem, meus irmãos, o que é a obra de Deus. A obra de Deus é muito mais do que vocês pensam. O monstro está aqui, ele sabe. Eu falei, antes, eu estou com dor de cabeça, eu tenho que viajar. Irmãos, eu fico um mês quase sem ver meus filhos. É verdade. Hã? Isso é uma verdade. Desde quando eu conheci o senhor, né, Ele pastor? me conhece. Você conhece há quanto tempo? Acho um ano e pouco já. Desde quando eu conheci o Irmão, senhor. não tem puxa-saco aqui. A gente jamais a gente vai desligar essa live e vai chegar e falar, pô, enganamos eles. Pô, isso não é da nossa índole. Né? É por isso que os demônios atacam mesmo a minha vida. Verdade. Quer bater de frente, porque se parar se eu sou falso, me mostra o verdadeiro. Se eu sou o falso, me mostra o verdadeiro. Eu quero conhecer também. Eu quero conhecer o verdadeiro. Não tem como, meus irmãos, bater contra aquilo que é fato. Então a questão é, a igreja se tira de arrependimento é realmente uma igreja diferente. Né? Agora vamos voltar para Cracolândia de novo. Aí tem que encontrar ali, né, os caras da facção que comanda a Cracolândia. Tem que trocar as ideias, tem que articular, tem que ir ali, tem que bater de frente ali, por causa de pegar uma alma. E às vezes quando você traz a alma aqui, cansado, que hora você chegar da Cracolândia? Nossa, era 2 e pouco da manhã. 2 e pouco? 2 e pouco da manhã, fomos dormir não, nós cochilamos, né? E depois já começamos o dia tudo de novo, acho que 1 ou 2 horas só que deu pra dar uma cochilada. E a obra já continuando de novo, porque não pode parar. Não tem tempo nem pra dormir às vezes, irmão. Nem pra dormir, você deitar na sua cama, né? Falar assim, eu vou dormir hoje 8 horas. Não tem tempo, não existe, não tem. Tem dia que não dá tempo de você dormir 1 hora, pra você ter uma ideia, né? Não tem, meus irmãos, não tem tempo. Não tem, olha meu rosto, não tem tempo. Não tem tempo. Às vezes você tá ali, esses dias, olha só como que as coisas... Eu fui tomar um calmante para me dormir, ele fez o reverso, me deixou acordado 2 dias. E eu ali com raiva daquilo. Por que eu tomei isso daí? Ele fez o inverso mesmo. Olha que coisa maligna. Fiquei 2 dias, a Thalita é testemunha. 2 dias em claro, eu não conseguia... Eu fechava o olho e ele instalava de novo. Então assim, é muito sofrimento, né? Essas marcas, essas manchas aqui de sol... É sofrimento, você ali com a de uma alma, porque, meu irmão, nós estamos cansados de ver mentira. Nós não aguenta mais. Vocês estão entendendo? Nós não aguenta mais. Chegamos ao ápice que essa obra de Deus que tanto falam, nós temos 40 milhões de crentes no Brasil. Se 40 milhões soubesse o que era obra de Deus e desse R$2 para o mendigo, acabaria com a fome no Brasil. 1/3 da fome tinha acabado. Verdade. Se essa igreja soubesse o que é uma alma, o que é sentir a dor do outro, o que é saber que, mesmo se aquele cara ignorante, dentro dos olhos dele tem uma alma preciosa que Jesus deu a vida por ela. Então, igreja, é isso que eu queria ensinar vocês. A obra de Deus dá dentro de tempo. Ó, segunda, terça, quarta, todo dia, semana inteira a gente está na obra, a gente não para. É sábado, domingo, né? Não tem descanso. Exatamente. Não tem descanso. Né? Quando eu vou para lá, eu estou fazendo vídeo com vocês, estamos agora na inauguração em São Paulo,
tem muita coisa para fazer. Então, eles estão aqui trabalhando direto. O Anderson não dorme, Lucas não dorme. Verdade. Gente, eu queria uns inscritos virem aqui para provar para vocês aqui, ó, o que é a obra de Deus. E então, por isso que muitos obreiros que estão aí me ouvindo agora, muitos de vocês criticam a gente, mas não aguenta fazer o que a gente faz. Não aguenta 1%. Vocês não aguentam ficar uma semana com a gente. Não aguenta. Aguenta? Não, Você não aguenta. Não aguenta. Você tem que carpinar, ó, ontem eu tava carpinando. Você tem que carpinar quintal. Depois de carpinar quintal, você tem que fazer visita. Porque agora mesmo, sexta-feira, a gente tem a visita pra fazer. Sim. Fazer visita, você tem que ir lá na Cracolândia. Toda hora animando as pessoas para que elas não desistam do evangelho. Toda hora. O cara, às vezes o interno tá assim, ó. O interno tá assim meio acuado. Aí você tem que estar assim carpinando, você tem que ganhar a visão. Falar, ó, tá acuado. Larga a enxada, sai correndo, né? Exatamente. Já falar, irmão, o que tá acontecendo aí? Fala assim, ó. Isso, Ô, abraça meu amigo, o ele. que tá acontecendo com você, filho? Vambora. Fica aí firme aí na clínica. Desse jeito. Nós estamos aqui pra te ajudar. É isso aí. Você não precisa pagar nada, não. O amor aqui que nós temos é de graça. É verdade. Não é assim? Não tem que É fazer? desse jeito. Irmão, é direto assim. Às vezes você tá olhando lá, um interno tá cansado, tá cabisbaixo. Aí você já tem que largar tudo, cara, pra ir em cima dele, pra chorar com ele. Aí você já tá com um monte de problemas. Você tem que ficar 3 horas ouvindo ele. Esquecer tudo que você esqueceu, depois você já embola tudo, atrasou tudo que você tinha que fazer, você fica todo e perdido. falar tudo de novo. É. Então é muito. E é de graça, é uma clínica de graça, gente. Entende? Os gastos que tem é muito alto. E por amor. Né? É por amor. Não tem. Deus é nosso testemunho. O Espírito Santo tá aqui nesse carro. Ele sabe que não tá mentindo. Com certeza. Então, assim, a obra de Deus, meus irmãos, é muito mais do que vocês imaginam. Tá certo? É muito mais, tá certo? Então, como diz aqui, ó, evangelista, evangelista Maicon Silvério, tá faltando vocês ler mais a Bíblia. Ele lê bastante e pratica, né? Então, o problema não é ler a Bíblia, né? É praticar ela, é Exatamente. viver ela, né? E vou falar pra você, ó, se for um debate bíblico e você que é contra a Bíblia, Deus não quer isso, eu coloco você no bolso. Conheço a Bíblia de ponta a ponta e tem entendimento do Espírito. Mas vocês ali, ó, vocês estão aqui, nós estamos aqui sofrendo, ele está na casa dele, no conforto Exatamente. dele. E ele está falando que nós é os fariseus que tem que ler a Bíblia. Exatamente. Então é por isso, meus irmãos, pessoas como esses daí, como esses daqui que vêm aqui, que esse mundo está perdido. O certo virou errado e o errado virou certo. Nós estamos aqui, né? Aqui, ó, eu tô aqui numa quarta-feira desde uma semana trabalhando direto. Direto. Nós estamos na rua agora. Na rua. Na obra. Na obra de Deus, cansado. Vindo comprar chinelo para internos, coisas pros... Nós veio comprar, sabe o quê? Chinelo, roupa pros internos. E tá errado. E ele que tá certo. E ele que tá lá na casa dele, lá agora no quentinho, lá esperando tá o almoço sair daqui a pouco. Ele que tá certo, duvido, né? deve ter acabado de acordar. Com certeza. Acabou de acordar. E vocês estão entendendo, meus irmãos? É pessoas como essa que faz vocês ensinar. Tá vendo? Precisa ler mais Bíblia mesmo. Verdade. Verdade, eu não tô fazendo nada para Jesus, tô fazendo maneira. Então vocês estão entendendo por que o mundo tá assim? Porque os verdadeiros estão sendo escrachados, estão sendo humilhados. Pode perceber que na sua igreja, se você começar a fazer a visita, o seu pastor vai te proibir. O teu pastor vai te colocar de banco. O teu pastor vai falar que você quer se aparecer. Exatamente. Porque esses filhos de Satanás não quer que a luz ilumina. Exatamente. Começa a fazer visita para você ver se o seu pastor não vai te punir. Exatamente. Vai. Quem mandou a irmã ir sozinha? Desse jeito. Né? Vai punir vocês. Vocês não podem falar de visita que o pastor fala, não é assim que funciona. Deus tem que mostrar uma visão e nós temos que ir e vamos um cavalo redemoinho de fogo vai levar nós lá. Lógico que nunca vai acontecer esse redemoinho de fogo, então ele já fala isso para não ir mesmo. Não, Deus vai dar uma luz. Então é isso. Vocês vão, ó, vocês fazendo visita, vocês estão errados. Você entregando, pagando sua vida, dando a sua vida para a vida dos outros, você vai ser errado. Nunca mesmo olhe os outros, tá certo? Porque vai aparecer pessoas como esses daí, ó. A verdade é que quando você começa a praticar a obra do Senhor, eles começam a te odiar. Por quê? Porque eles odiaram Jesus. Porque Jesus, ele não só pregava, mas vivia o evangelho. Enquanto as pessoas estavam preocupadas, esperando a hora do almoço, Jesus estava pregando para a mulher samaritana. Então essa é a diferença, o viver o evangelho e o aprender
e só na mente. Sofrimento. Então a gente precisa começar a viver. Somente Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra estando dentro do coração você vai viver. Porque Jesus disse: aquilo, a boca fala do que o coração está cheio. Então o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra estando no coração, a boca vai ser só palavra, amor. Então você vai começar a viver. É isso que muitas pessoas, como o nosso amigo aí, precisam aprender, a viver a palavra. É porque na verdade o coração é a entrada e saída da vida. Se entrou palavra, vai sair palavra. Exatamente. Se entrou prostituição, vai ter ação da prostituição. Exatamente. A questão não é nem essa. A questão é você realmente negar a sua própria existência, Exatamente. negar a sua própria vida, né? Ter realmente... Viver, né? Você tá triste, mas ver os outros felizes. Isso. Padecer. Eu falei, pô, eu tenho 35 anos de idade, eu perdi meu casamento, eu perdi a minha vida, eu perdi tudo, né? Eu não tenho Acabou, nada, né? mas já era. Acabou a vida já. Minha vida acabou, né? Às vezes, logicamente, eu passo momentos difíceis, como Moisés passou. Jetro precisou falar que tinha que dividir o espírito. É difícil, não é fácil. Para você em casa também não vai ser fácil. Então essa mentira da obra de Deus é a mentira do século. É verdade. Né? Hoje, igual eu sempre falei, hoje para evangelizar no semáforo, as meninas ficam balançando os peitão com a sulfite escrito Jesus te ama. Buzina, 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 Jesus te ama. Eu acho que você já viu em semáforo isso. Cadê aquele poder dos discípulos que chegavam expulsando os demônios, curando os enfermos e anunciando onde aceitava o Senhor? Então a questão é essa, né? Então vamos viver, né, nesse sistema que nos mente e que nos faz ficar dentro de tempo. Eles nunca nos apoiam a sair. É difícil você ouvir falar assim, ó, semana que vem nós vamos fazer um culto ao livre no centro da cidade. Não tem isso. Então acabou, meus irmãos, infelizmente é o fim dos tempos, né? É uma realidade que nós estamos, tapando com os olhos, né? Que por isso que a obra, os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. A diferença muito grande de Jesus, que não vivia dentro dos templos, é porque Jesus vivia com os discípulos. Então a obra de Deus é você suportar o seu próximo. Então é isso que Jesus ensinou, estar sempre com eles. Então o culto realmente, como o pastor estava falando, é realmente uma igreja para cultuar a Deus, e ali acabou e vai todo mundo viver junto. É por isso que há a diferença, né, pastor? Que nem o Senhor está na obra, que vive, que está junto com a gente, sofrendo o que a gente está sofrendo. É igual Jesus. Jesus estava no meio da multidão, no meio das pessoas, assim como o pastor, que está no meio do povo, sofrendo junto com o povo. Então essa é a diferença, o sofrimento igual. Isso sim, você começa a adquirir, a viver o que a palavra diz, né? Exatamente. Só para encerrar aqui, a nossa conversa está muito gostosa. Está muito boa. Está muito boa, bem produtiva. Vocês estão gostando da conversa? Irmãos, eu até hoje não tenho casa. Eu não tenho casa não porque eu não quis. Se eu fosse olhar para o lado natural humano, terrível e pecaminoso do dia de hoje, teria desviado o dinheiro da igreja. Né? O que nós gastamos com clínica, eu poderia pegar para mim, com a minha família, vazar e falar assim, não deram nada, não veio nada. Não, meus irmãos, primeira coisa que eu tenho que pensar, eu não tenho que pensar em justiça. Se eu desvio 10 centavos da igreja, eu já não tomo uma conduta justa. E Deus não vai operar na minha vida e eu vou perder a minha salvação por causa de 10 centavos, por causa de R$1, por causa de 100 mil. Então eu deixei de viver a minha vida, eu não tenho aonde viver. Daqui a um ano eu posso não estar mais no estado de São Paulo, eu vou lá para a Bahia. Da Bahia eu vou para o Espírito Santo. Então é muita mudança. Você vai para sofrer com os capixabas, você vai para sofrer com os cariocas, você vai aonde Deus te manda. Então essa relação, né, de comportamento também ético, o irmão Anderson está aqui testemunha. Sim. Às vezes eu pego o dinheiro que os irmãos ofertam para mim, para não gastar da igreja. Exatamente. Eu posso falar uma coisa aqui? Eu vou aproveitar, irmãos, esse assunto aqui, para dizer para os irmãos o seguinte: o pastor, ele realmente não mexe, eu estou do lado dele aqui, o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, é testemunho, ele não mexe no dinheiro da igreja. Esses dias, irmãos, vocês veem, pedindo oferta para a igreja, para que se conclua a obra do Senhor, e não pediu oferta para ele. Irmão, ele não pede oferta para ele, esses dias não tinha nada na conta dele, nada. Eu vi a conta dele, e ele não pedindo. Então, irmãos, se isso não é viver o evangelho, o que é viver então? Ele deixa de pedir para ele, para a família dele, para os filhinhos dele, que está lá, que precisa do leitinho, que precisa de um mantimento, de um leite, de uma fralda, que está lá no sofrimento, que às vezes sofre até mais do que eu, que estou lá na clínica, que tenho todo dia o que comer. Ele às vezes não tem nada na conta dele, nada na conta dele, e não vai no cofre da igreja pegar não. Ele vai lá, compra para nós, deixa tudo lá pra gente, para o sofrimento, para estar sofrendo. Então, irmãos, eu queria aproveitar assim, falar para os irmãos,
O sofrimento dele é esse. Então, irmãos, é sempre bom a gente poder estar perto de pessoas que realmente sofrem, mas é sempre bom também lembrar que o sofrimento dele é muito maior por essa obra do que um dia eu pensei em viver o sofrimento de Cristo. Então ele sim tem padecido sofrido, deixando de ter para ele, de ter para os filhos dele, para dar para nós, para as pessoas que estão lá internas também, que estavam na rua, que está chegando agora. É verdade mesmo, é bem real, por isso que eu falo, por isso que eu não gosto de falar de dinheiro. Então eu até falei, pô, nossa, Anderson, eu nem sei como que eu vou pagar o carro, né? Verdade. Né? Não falei isso. Falou. Então, tipo assim, eu falei, mas Deus está dando controle, o importante é a igreja não padecer, né? A igreja precisa, eu até falei de dar o carro, né, para o resto do pagamento da clínica, não interessa isso. Eu já falei para vocês que eu não gosto de falar de dinheiro, Deus cuida de mim, mas a questão é, né, muita gente fala que eu sou rico, que eu sou milionário, não, negativo. Eu não tenho tanto dinheiro assim que vocês estão falando, não, certo? A minha vida é lágrima, a minha vida é sofrimento. Pra você ficar do meu lado, você tem que ser forte igual o Anderson. O Anderson é um menino forte, o Lucas. Tem pessoas que tentaram ser forte do meu lado e não conseguiram. Não conseguiram, porque eu trabalho muito, eu exijo muito também, né? Errei muito na minha vida, é claro que eu errei, né? Sou ser humano, cheio de falhas, cheio de erros e acertos. Mas enfim, eu quero dizer a vocês, não caem, meus irmãos, nessa falcatrua dessa obra mentirosa, desse engano desses últimos dias, porque o tempo é breve, né? E Jesus está voltando, né? E a gente precisa se preparar para essa volta. Vocês estão achando que Jesus não vai voltar, mas ele vai voltar, tá certo? Eu, meus irmãos, eu poderia me gabar tantos dons espirituais que eu tenho. Aqui na clínica fizemos um culto aqui, Deus operou demais. Demais, curou na hora, fez um milagre tremendo. Milagres extraordinários aqui na clínica. E assim, o templo em São Paulo vai acontecer no momento certo. A gente vai abrir um templo em São Paulo, mas para quê? Para reunir pessoas, para evangelizar. Sim. A gente não vai ficar dentro de templos, nunca fiquei dentro de BH. Então é isso, igreja, eu queria só dizer essas palavras. Ore a Deus, peça o Espírito Santo, porque Jesus falou assim, eu irei, mas o Espírito vai ensinar em toda a verdade. Sim, né? Sim, o Espírito Santo é quem ensina. Ele que ensina o que vocês vão fazer. Então peça o Espírito Santo, me dá o que eu devo fazer, né? Me ensina o que eu devo fazer. Me dá, se é para evangelizar, se é para me fazer alguma coisa, orar pelas pessoas, mas não me deixa só parado na obra, não me deixa sozinho na obra. Se for para que eu possa ser investidor da obra, o Espírito Santo também. Claro que é, com manda certeza. Investir em valores. Eu vou investir na obra. Você dizimista da obra, o Espírito Santo que convence. Sim. Para quê? Para que os outros continuem fazendo. Sim, com certeza. Agora, o que a gente tem que fazer? Sozinho eu não vou mudar o mundo. Mas pelo menos uma alma vale mais que o mundo inteiro ganha. Então é isso. Igreja, Deus abençoe. Obrigado pelo dia de hoje. Quem gostou do bate-papo, foi muito bom. E espero que a gente cresça cada dia mais, que a gente se humilhe cada dia mais, que a gente possa entender o que Jesus quer. Porque Jesus está sofrendo nesses dias de vida por homens gananciosos, pessoas que não têm mais essa articulação do sistema, né? E o sistema é verdadeiro, né? E espero que vocês cresçam. Eu quero que vocês, porque um dia ou outro esse corpo vai cair. Eu que preciso de outros pastores Júlio César para continuar. É verdade. Precisa de outras pessoas para continuar a obra. A obra não vai parar porque eu fui para a sepultura. Então, um dia eu vou cair. E quem vai levantar no meu lugar? Você que está em casa. Que viu que realmente é uma mentira o sistema. Tá certo? Que tudo eles mentiram para a gente para enriquecer nossos bolsos. E a obra sempre faltando. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa ser melhor. Que o Espírito Santo abençoe vocês. E que a graça de Deus possa estar abundantemente na vida de vocês. Tá certo? Para que o poder de Deus habite em vós, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Anderson. Eu também agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes e vão sim, façam amizade com o Espírito Santo sim, e vão buscando sim aquilo que é de Deus na vida de vocês. Deus abençoe, paz. Eu sei que, aproveitando, eu acordei hoje com essa palavra, aproveitando antes de acabar. Eu sei que muitos meninos do sistema carcerário, independente ou não, entrou celular na cadeia, isso não é coisa minha. Vai ter muitos caras na cadeia que me ouvem, que me assistem, que dá um recado para o sistema carcerário, né, para essas almas que estão presos a grade de ferro, vivendo um sistema podre que não recupera ninguém. Dizer para vocês que estão aí presos, fiquem firmes. Você que tem aí um filho que está preso, fique firme.
tá? Paulo foi preso também, Pedro foi preso também. Cadeia é lugar de homem de Deus. Se Deus fez a cadeia para fazer o homem dar uma outra chance para o homem, porque muitos estão na cadeira para estar morto. Sejam fortes vocês aí, guerreiros. Não é fácil, estão passando, tem que cumprir aquilo que o Estado permitiu, mas quando sair daí, e Jesus ele vai visitar vocês aí para que vocês se tornem os pastores da vida, porque Deus quer esse daí, o ex-bandido, a ex-prostituta, certo? Os meninos estão presos no sistema carcerário. Um abraço a todos os sofredores do sistema, que realmente não recupera ninguém e massacra as almas, infelizmente. Então que todo presidiário que está me ouvindo aí, eu choro muito por vocês, porque eu sei o que é o sistema, eu sei o que é o sofrimento, eu sei que é depois do barulho da tranca, vem o barulho da dor dentro do peito. E vocês continuem firmes, que logo logo, a hora que melhorar, a igreja vai entrar na cadeia, vai estar levando vocês de novo um alimento para vocês aí, tá bom? Deus abençoe todos os presidiários que estão carcerados. Jesus mesmo falou deles, né? Verdade. Tive preso e foste me ver. Então Jesus falava bem dos presidiários, porque Jesus sabia que aquelas cadeias, aquelas grades só aprisionavam o corpo e a alma. Deus ele poderia libertar. Verdade. Que Deus abençoe vocês. Grande abraço. Rapaz, paz, irmãos. Comentem aqui, deixe seu comentário o que vocês acharam do vídeo. Compartilhe para as pessoas. Grande abraço, me perdoa algumas coisas e vambora, Jesus está voltando. Pai do Senhor Jesus, a paz.